99803-1342. Estamos aqui mais um dia fazendo o que a gente mais gosta nessa vida. Estamos juntos com você nos 99,5. E claro, todo sábado, a presença ilustre da nossa doutora para falar do seu direito. Tem muitos abusos que acontecem eventualmente e aí você precisa saber que direito você tem. Tem abuso e nesses tempos de pandemia, muitas pessoas abusam da sorte também. A pessoa fala, deixa eu ver o que vai acontecer. Doutor, o pessoal tá abusando aí do direito? Aliás, tá abusando do direito dos outros, empréstimo consignado, como é que é isso? Venda casada, negócio não é fácil, né, doutora? Antes de iniciar nesse assunto, só gosta de chocolate, doutora? Adoro, tô de olho aqui nesses ovos da Páscoa, da Clorofiton. Exatamente. Eu sei. É clorofito. Mas não, doutora, não é tão fácil, tem que ligar. Mas ovo de Páscoa, o pessoal fala que acalma, chocolate, tem isso mesmo? Acalma para as mulheres quando estão de TPM, um chocolatezinho sempre cai. Isso é bem. Verdade mesmo? É verdade. Olha só. Verdade. Quando a gente tá grávida também, parece que a criança ela se rebuliça toda no ventre quando entra um chocolatezinho, então... Rebuliça de alegria, de será? Mexer, os ultrassons, o médico falava, come um chocolatezinho antes de fazer o ultrassom pra gente conseguir ver ali o sexo, enfim. Olha só, que maravilha. Ovo de Páscoa, daqui a pouquinho a gente vai sortear mais alguns pra você aí na sintonia. Então, o pessoal tem abusado do direito, essa questão de empréstimo consignado, venda casada. Qual que é a realidade dessa situação, doutora? Como é que funciona isso? Na verdade, Warley, esse abuso, ele não é recente. A gente sempre observou, principalmente entre instituições financeiras, um certo abuso em relação à questão da venda casada. Especialmente quando se trata do crédito consignado, porque nós estamos falando aí de um crédito mais certo, né, em questão do recebimento. Como é um crédito direcionado aos pensionistas do INSS, servidor público, que é descontado ali na folha de pagamento da pessoa. Então, a gente tem observado, sim, esse abuso na questão da venda casada, quando a pessoa vai ali requerer o seu crédito e acaba contratando mais do que solicitou. Então, o que seria um exemplo assim prático? Isso aqui é venda casada, simples. Isso não pode acontecer. Warley, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Pra quem não sabe, eu sou servidora pública. Sou servidora pública. Venda casada com advogada. E aí eu fui fazer um empréstimo consignado e tinha lá nas cláusulas, quando eu fui verificar a questão das taxas e o que estava sendo cobrado, tinha lá uma contratação de um seguro prestamista. Eu nunca tinha ouvido falar nessa pessoa. E fui perguntar pro cliente, pro meu gerente do banco. Sim. E aí ele me explicou que aquilo ali era para eu fazer o empréstimo, eu teria que contratar aquele seguro. E aí eu falei que não, que eu estava solicitando um empréstimo consignado e não um seguro prestamista. Sim. E aí foi retirado do meu contrato, eu fui feliz nas minhas negociações. Mas aconteceu comigo. Então veja bem, se as instituições fazem isso com um advogado, sabendo na cidade do nosso tamanho, que eu sou advogada. É tipo se colar colou, será que é isso? Com certeza. Você imagina as pessoas menos esclarecidas, que quando procuram um empréstimo é porque está necessitando. Exatamente. Né? Eu acho que o problema mora aí, a pessoa das duas pontas, né, tem alguma noção da situação. Fala assim, nossa, eu tô precisando demais desse negócio. E aí, a pessoa que tá na posição, eu diria, de poder, ela pega e fala assim, se tá vindo aqui é porque o negócio tá embananado, vou colocar uma coisinha a mais. E isso não pode. Não, e é exatamente isso que acontece. É aquela instituição se valer daquela posição de poder econômico para condicionar aquilo que está sendo solicitado a um outro produto. Sim. Entendeu? Então esse é o abuso. Se ficar configurado esse excesso aí de poder, digamos assim, aí vai haver a venda casada e isso é proibido por lei. Mas nesse caso,
a instituição normalmente alega o quê? Fala assim, não, a pessoa estava sabendo, eu coloquei lá no pacote, ela assinou tudo direitinho. O que acontece? Geralmente, essa venda casada, ela vem bem, de forma bem... Sutil? Sutil nos contratos. Porém, os contratos... Você acha que às vezes a pessoa nem sabe que tem isso? Sim. Porém, os contratos, quando eles são contratos de adesão, e a maioria são contratos de adesão, não sei se já aconteceu com você, mas quando você vai assinar um contrato, geralmente as instituições, ela de forma ilegal também, ela não te dá um instrumento contratual. Ela te passa ali um resumo daquilo que você está contratando. Certo. E fala, não, o nosso contrato está disponível no site da instituição financeira. Caso você queira, é só ir lá. E aí, quando você imprime o contrato, tá lá a cláusulazinha bonitinha. Exato, aí tá naquelas letrinhas pequititinhas lá. Exato. Os tribunais têm entendido que essas cláusulas que são de adesão, que são contrato de adesão, ainda que o consumidor ele tenha assinado o contrato com a instituição, pode ser configurada a venda casada, ou no mínimo uma cláusula abusiva. Sim. E aí tá configurado ato ilícito, e todo ato ilícito, se lhe causar dano, ele é passível de reparação. Então, no caso, se a pessoa tá lá procurando um empréstimo, deu tudo certo, a pessoa, não, tá tudo aqui, tudo maravilha, seu nome foi aprovado, e a pessoa, consegui, aí tá lá, olha, e esse seguro aqui? Eu não tô querendo ele não. Mas aí se você não quiser esse seguro, infelizmente eu não vou poder abrir enfim, conceder o crédito, liberar o seu crédito aqui. Aí a pessoa pega e fala assim, eu tô precisando tanto. Nesse caso, a pessoa faz o quê? Se a pessoa falar que não pode mais porque ela quer que tira o seguro, por exemplo. Veja bem, são situações complicadas, porque para você fazer a prova, essa prova é uma questão complicada. Sim. Porém, o ato da instituição, ele é abusivo e ilegal. Então, tendo como provar que esse fato de fato aconteceu, sim, aí é mesmo recorrer aí ao Poder Judiciário. Isso é dano moral. Porque a situação tá aí, não é? Isso é dano moral. Agora, o que acontece muitas vezes não é a negativa do crédito, não. Muito pelo contrário. É a liberação de um crédito que a pessoa às vezes nem solicitou e vem ali descontando na folha de pagamento da pessoa, ocupando toda a sua margem. Então, como é que é isso? Margem de consignação? Como é que é isso? Nós temos uma margem de empréstimos consignados autorizada por lei. Hoje eu acredito que ela esteja em 35%, embora haja discussão no Congresso para aumentar essa margem nesse período de pandemia para 40%, mas ainda não foi aprovado. Mas hoje é 35%? 30% da renda da pessoa e 5% para cartão de crédito. Ok. E as instituições, elas não podem superar essa margem, digamos assim, não pode comprometer mais do que esse valor da renda da pessoa. Sim. Se isso acontecer, cabe também revisão por meio judicial, caso não consiga fazê-lo pela via administrativa. Lembrando aqui que a gente sempre aconselha os clientes e os consumidores a primeiramente procurarem, buscarem a instituição financeira. Sim. Exporem a situação. Porque às vezes a gente vai judicializar uma situação que muitas das vezes se mostra simples. Sim. E seria resolvido na via administrativa. Mas caso não conseguir êxito, aí sim vai para o judiciário, com direito à indenização pelo dano material sofrido e pelo dano moral também. Vamos lá, tem pergunta aqui de ouvinte. Por exemplo, eu verifiquei lá no extrato do benefício do INSS e vi que tem um valor para ser descontado por um empréstimo que eu não autorizei. Acho que a doutora falou isso. O que ele faz então? Só para reforçar aí. Se tem a prova de que não solicitou, lembrando que a gente não faz prova negativa do nosso direito. Quando eu falo a prova de que não solicitou, no extrato consta lá. E no extrato do INSS consta lá o empréstimo. Sim. Porém,
a pessoa não requereu aquele desconto, ele não possui contrato, ele não esteve no banco e ele tem como provar isso, aí tem que procurar a justiça mesmo e buscar o ressarcimento. Aí teve um abuso. E aí é dano moral. Dano moral. Tem mais uma pergunta. Fiz empréstimo consignado, mas o banco também, ele reservou minha margem de 5% de cartão de crédito sem minha autorização e agora não consigo utilizar. O que eu tenho que fazer, doutora? É a mesma situação. Mesma coisa, né? Configurado o abuso, procure aí o advogado de sua confiança e ingresse com a ação na justiça para ressarcimento desse dano. Se houver dano material, a pessoa vai ter direito, inclusive, àquilo que foi descontado indevidamente, o ressarcimento em dobro desses valores, que é o que a gente chama do indébito. Se não houver os descontos, o dano material, nesse caso, ele é objetivo. Então, ele dispensa muitas provas. É mesmo a questão dos extratos, verificar. Eu tenho uma situação recente em que o cliente, ele solicitou 2.000 de empréstimo consignado. Sim. Caiu os 2.000 na conta dele, porém, quando ele foi verificar no extrato do INSS, constava 25.000. Então, estava sendo descontado em cima de 25.000 e não de 2.000. Então, eu solicitei para ele todos os extratos referentes aos períodos e os períodos posteriores, para provar que realmente aquele dinheiro não caiu na conta e que, portanto, prática ilegal, prática abusiva. E nós já estamos aí com o processo em andamento. Com boas chances, né? Grandes chances. Olha só, mais uma pergunta aqui para fechar. Recebo um salário mínimo e tenho tantos descontos no pagamento que está sobrando quase nada para mim agora. Já tentei negociar com o banco para diminuir os descontos e eu não consigo. Tem alguma forma de resolver isso, doutora? Judicialmente. O juiz provavelmente ele vai determinar que o banco ou diminua o valor da parcela ou faça aí, eu não sei qual é o termo técnico utilizado pelas instituições financeiras. Sim. Mas falando assim do que realmente acontece, a diminuição no valor das parcelas a maior prazo para pagamento. Não, maravilha. Mas tem como sim. No final das contas, as pessoas têm muitas formas de, às vezes, né, dar uma aliviada nesse momento em relação a essas dívidas, esses empréstimos, porque a situação, ela cabe negociação. A gente sabe que, por exemplo, no início dessa pandemia, contratos de aluguel também, a gente percebeu que podia renegociar, podia, né, conversar, e é um momento que tem que ter essa abertura mesmo, né, doutora? Senão... Como a gente sempre fala aqui, Warley, é a questão de buscar a informação sobre o seu direito. Inclusive, muitos desses contratos consignados, eles têm cláusula lá de que se a pessoa ficar desempregada, pode acontecer a suspensão da dívida até que a pessoa restabeleça a sua situação ali empregatícia. Então, é buscar saber sobre realmente quais são os seus direitos, ler o contrato. O Código de Defesa do Consumidor, ele fala expressamente que aquele contrato, ele não passa a ter força entre as partes se não foi dado ao consumidor tomar conhecimento das cláusulas. Então, isso está previsto na nossa lei. Exigir que o banco forneça um instrumento contratual na hora em que ele está sendo firmado, negociado, isso é uma outra forma de evitar esses abusos. Então, exija do seu gerente, do seu banco, da sua instituição financeira, daquele que te presta o consignado, que te forneça todas as informações. Se você não conseguir, não tiver dúvidas ali no momento, peça para levar, para dar uma olhada. É a forma melhor de você evitar esse tipo de dano, esse tipo de abuso. Só mais uma pergunta aqui, cadê? Minha mãe é aposentada, fez um empréstimo pelo INSS, a agência ofereceu outro pela agência com juros altíssimos, comprometendo, aí vai lá, quase 50%, e ainda oferecem mais, e por ser de idade, não tem essa maldade de regras, de empréstimos, né? Tá falando aqui que comprometeu, né? Aí tá querendo saber o que a mãe dele pode fazer.
E nesse caso aí passou bastante, né? Passou bastante. E outra coisa, a questão do idoso é o que nós estamos falando. O consumidor, ele tem que ter discernimento e o conhecimento do que está contratando. Sim. Se ficar configurado que essa venda ocorreu sem, às vezes, assinado pela idosa, mas sem o discernimento dela, pode pleitear até uma anulação do contrato. Então, realmente são casos que tem que verificar caso a caso, né? Mas buscar mesmo. Mas tem um direito ferido aí, né? Tem sim. Olha só, a Graça está falando aqui, ó. Pergunta aí para a doutora Luciana. Deve ser minha mãe, fez um empréstimo e no ano seguinte, sem ele fazer, começou a ser debitado outro empréstimo, mais outro empréstimo no nome dela. Ela recebeu R$800 e está pagando 5 mil. O que pode fazer? Ela não pediu não também. E isso tem acontecido muito. E realmente judicializar, entrar na justiça, requerer a anulação desse contrato. Tudo bem, vamos lá. Tem direito aí também. Tem direitos também. Vamos lá, só mais uma última participação aqui, ó. Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Vamos lá. Bom dia, Warley. Bom dia. Warley, eu sou aposentada. Sim. E sempre o banco começa a descontar no meu pagamento um valor, não é muito, mas vem descontando como se eu tivesse feito um seguro, sem eu fazer. Às vezes, a primeira vez, quando eu descobri, já tinha mais de um ano que eu pagava e sempre eu olhava e via que estava faltando. Aí, quando eu fui no banco para ver por quê, aí eles falaram que eu estava pagando um seguro de vida. Eu falei, um seguro que eu nunca fiz e nem sabia que eu pagava. Aí eu retirei. Passou 2 meses, voltou o seguro, aí já era seguro da minha casa, que eu também não tinha feito, não tinha solicitado. Aí eu voltei lá e reclamei, tirou. Depois tornou voltar o seguro de vida. E agora eu reclamei de novo e falei para eles que com essa pandemia eu não vou poder ficar indo em banco para ficar reclamando por causa de seguro, que eu não faço. E se isso acontecer novamente, o que eu posso fazer? Eu queria que a doutora me explicasse. Já abusou e não abusou pouco não, né, doutora? Abusou 3 vezes. Deus me livre. Enfim, é o que nós estamos dizendo aqui. Por que a maioria não percebe essa prática abusiva? Porque esses valores, geralmente, eles são pequenos mesmo. É R$2 e pouquinho, R$3 e pouquinho. Porém, por que se considera abusivo? Porque são valores que, se você verificar em um montante, isso já era lucro para a instituição. Sim. Isso não favorece o beneficiário, isso não favorece o consumidor em nada. E ainda que tenham sido valores irrisórios ou valores bem poucos, se for considerada essa venda casada, que se configurou a venda casada, se a pessoa não tinha conhecimento desse empréstimo, ela pode pedir a restituição desses valores pagos indevidamente. E ainda cabe um dano aí. Ainda cabe o dano aí. Lembrando só que, como ela diz que são vários empréstimos sucessivos, quando a gente faz essa análise, a gente faz a análise também da prescrição. Então, você não vai poder, às vezes você não vai poder cobrar todos os anos de abuso. Os anteriores, mas pelo menos o mais recente, mas sim. Mas os recentes, sim. Muito bem. Queria agradecer aqui a presença da doutora. Tem outras perguntas, não vai dar tempo, mas responde depois, né, doutora? Sim, continuamos. Eu vou encaminhar online. as outras perguntas aí para doutora Luciana. Sábado que vem, espero, né, contar com a sua presença mais uma vez. Vai estar feliz porque deve ganhar chocolate. Vai ganhar chocolate. Uma feliz Páscoa, viu, doutora? Obrigada, Warley. Eu gostaria de aproveitar aqui para agradecer a todos os ouvintes pelas participações. Eu tenho tido muitas respostas positivas, agradeço muito. Espero mesmo poder estar contribuindo aí da melhor forma. E também mandar um abraço para os meus conterrâneos de Grão-Mogol que estão me ouvindo e acompanhando. Que beleza. E todos aqueles que estão ouvindo, gente, uma feliz Páscoa para todos, um sábado de aleluia bastante animado. E vamos lá. Bom final de semana. A alegria está no ar, a emoção tá no rádio Revista. Warley Marques. Fica ligadinho aí, daqui a pouquinho tem mais, ó. Ovo de Páscoa, clorofito.